Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Ontem nós vimos o amistoso do Fluminense, um amistoso que ainda teve a preocupação de sempre, que é os gols que a gente toma de bola levantada na área, né? O vacilo do Freitas, mas não foi só dele. O Fábio também falhou, ele era para ter saído na bola e não saiu, mas o jogo foi bem ali na frente. Hulk, Savarino, Martinelli, Lúcia Costa, teve até gol do Cano, né? Vamos ver aqui o que o GE publicou por Jéssica Maldonado, né? Do GE. O Análise: Fluminense, goleiro amistoso, tem boa atuação ofensiva e estreia promissora de Hulk. Hulk estreia como titular, Cano deixa o dele e a equipe de Luiz Ubeldia domina amistoso de intertemporada, apesar de susto com bola aérea. Né? Então vamos ver aqui. O Fluminense goleou o Nova Iguaçu por 6-1 na noite desta quarta-feira no Maracanã. É amistoso de intertemporada que marcou a estreia de Hulk e teve gol do ídolo tricolor Germancano, que apesar da gente saber que ele tá mais para parar do que jogar, ainda emociona quando faz gol, né? Ídolo, quando faz gol, a gente sempre se emociona, né? E ele entrou bem. Teve uma bola que ele chutou de primeira, lembrando o velho Germancano, que o goleiro do Nova Iguaçu fez um defesaço, podia ter deixado a bola entrar, que seria um gol estilo do Cano. E o gol que ele fez, ele driblou o zagueiro e chutou para o gol, fazendo um gol bonito também. Me empolguei. A principal expectativa era entender como e com quem um novo camisa 7 seria utilizado. O técnico Luiz Ubeldia optou por escalá-lo como titular, enquanto John Kennedy, artilheiro da equipe na temporada, começou no banco. Isso não quer dizer que vai ser esse time, né? Porque ontem tiveram dois amistosos, né? Um treino de manhã com um grupo, que até ganhou de 2-1, com o gol de Otávio e de Castilho, né? E teve esse grupo que jogou à noite, né? Com a inclusão de vários meninos da base. Por sinal, o, o Juan, né, que entrou, Juan Alves, esse menino, ele é muito bom jogador, ele já tem passagem pela base, pela seleção de base. Ele ficou um tempo parado, que sofreu uma contusão, depois estava voltando aos poucos, joga bem. É ele e o outro menino, um lateralzinho, que lembra muito ele, que agora não me lembro o nome dele, que também é bom, um jogador, e também tem passagem pela base, o lateral direito. São dois bons jogadores. O Fluminense tem bons jogadores que saíram do Sub-17. Basta ver que esse Juan Juan Salles, ele ainda tem 18 anos, né? Ele saiu há pouco tempo do Sub-17. E como eu falei, ele ficou um tempo também antes parado, estava voltando, aos poucos ele teve uma contusão que ficou um tempo parado. Mas é muito bom jogador e botou uma pulga atrás da orelha do Zubeldia para fazer parte do grupo. Mas ele tem que fazer isso que eu estou falando. Ele treina com o grupo principal e joga no Sub-20. Aí quando precisa, pega ele e bota para jogar no profissional. Não pode ficar parado que nem o Riquelme fica, o Riquelme Felipe, que ontem entrou bem também, né? Eu gostei do jogo de ontem, os meninos que entraram, eu gostei muito. Inclusive o lateral esquerdo, que eu também tenho visto ele na base, teve um lance que ele caiu sozinho lá, e eu esqueci o nome dele, mas eu já vou falar aqui. Mas é bom jogador, cobra escanteio bem, cobra falta
com força, ele tem um chute forte, faz lançamento, muito bom jogador também, né? Mas vamos ver aqui. Enquanto o John Kennedy é no banco. Ainda é cedo, porém, para apontar qual será a cara, como acabei de falar, qual será a cara do Fluminense no segundo semestre. Afinal, o jogo treino também não contou com todos os jogadores à disposição, certo? Guilherme Arana, Samuel Xavier, Thiago Silva e K9, por exemplo, ficaram fora. Time que começou a partida: Fábio, Guga, James, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Lúcia Costa, Savarino, Serna e Hulk. Seu placar e os autores dos gols animaram, o início foi diferente. Um velho problema voltou a aparecer, como eu falei. O Fluminense saiu atrás no marcador após sofrer um gol em bola aérea, em cobrança de falta. Daniel Zavoli levou a melhor sobre René dentro da área e abriu o placar. Apesar do susto, a sensação era de que a virada seria apenas questão de tempo. E foi exatamente o que aconteceu. O Fluminense dominou a partida, principalmente a partir da boa atuação da dupla Martinelli e Lúcia Costa no meio campo. Jogaram muito. O Savarino também. O Hulk, o Hércules também jogaram muita bola. Hulk atuou como referência ofensiva, mas participou bastante da construção das jogadas, abrindo espaços para os companheiros. Quem aproveitou melhor foi Savarino, autor de 2 gols. Em outro lance, ele finalizou, o goleiro defendeu e Hércules aproveitou o rebote para marcar o estilo de Hércules, né? Entrando na área e finalizando. Os gols do Fluminense na sequência: Hércules fez o primeiro, Savarino marcou o segundo e o terceiro, Martinelli, John Kennedy, Germancano, faz o L aí, completaram a goleada. Se os primeiros 45 minutos apresentaram uma estrutura bastante próxima daquela que pode ser utilizada na temporada, com a entrada do Thiago Silva, praticamente com a novidade de Hulk, o segundo tempo serviu para teste, com 11 substituições pré-definidas para os dois lados. Zubeldia aproveitou para mexer em toda a equipe, em 2 janelas diferentes. Time que terminou a partida: Pitaluga, que quase não teve trabalho, praticamente não fez nada. Fidelis, Igor Rabelo, que entrou até jogou bem, Midian e Wagner. Wagner é esse lateral esquerdo que eu estava falando, que eu costumo vê-lo na base, já jogou algumas vezes no profissional, é muito bom jogador. Caiu sozinho, ele mesmo fez falta nele dentro da área. Vou repetir: Pitaluga, Fidelis, Igor Rabelo, Midian e Wagner. Juan, Alisson, que não jogou nada, na minha opinião, e o Wesley Natan, que também é um bom jogador, mas eu acho que ainda está muito verde. Riquelme, John Kennedy e Cano. Ainda não é hora de empolgação. O 6-1 veio diante de um Nova Iguaçu e reconstrução para a disputa da Copa Rio. Inclusive o zagueiro deles, o Davi, foi da base do Fluminense, né? E tá jogando. Eu gosto muito do Davi. E ele foi pro Nova Iguaçu. Bom zagueiro. Construção para a disputa da Copa Rio. A atuação ofensiva foi consistente, com boa produção coletiva e 6 gols marcados, mas a defesa ainda deixou alguns sinais de alerta.
Freitas, por exemplo, chegou a ser vaiado após errar o recuo que quase complicou o Fábio, que não saiu para pegar a bola também, né? O Freitas errou, atrasou fraco, mas o Fábio também ficou parado. Se ele saísse, dava para ele pegar a bola. De toda forma, a impressão deixada foi positiva. Um dos principais problemas do Fluminense no primeiro semestre era transformar volume em gols. Nesta quarta-feira, apesar da fragilidade do Nova Iguaçu, ao menos em um amistoso, a equipe mostrou que conseguiu fazer justamente isso. Apesar da fragilidade do Nova Iguaçu, o Fluminense fez jogadas, construiu jogadas de ataque, perdeu gols, fez gols, podia ter feito muito mais. Teve boas defesas do goleiro, como o chute do Cano, que o goleiro defendeu. Então, eu acho que o Fluminense, ele fez o primeiro amistoso muito bem. Então, agora eu acho que resta ver agora fazer o treinamento, deve fazer o treinamento, ou ter uma folga hoje, né? Fazer o treinamento amanhã é sexta e sábado, para o segundo amistoso contra o Bahia no Maracanã. Aí já vai ser um amistoso, um jogo bem mais difícil, que o Bahia é um grande time que está disputando a Série A junto com o Fluminense e tem um bom treinador e um bom elenco. Então vai ser um amistoso muito bom, também vai ser transmitido pelo Sport TV, Premier e GE TV. O, o jogo vai ser muito bom para as duas equipes, para ver como é que estão os grupos, né, das duas equipes para a sequência do brasileiro. O Fluminense é para a sequência brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Eu gostei muito do. Eu já conhecia ele, né? O Juan, que joga na base do Fluminense ainda. Até ontem era do Sub-17 ainda. Agora eu acho que ele já completou 18 anos, aí está do Sub-20. O Sub-20 que é muito fraco, mas tem um ou outro jogador que joga direitinho. Por exemplo, o Juan poderia estar joga no Sub-20. O Riquelme Felipe poderia estar jogando no Sub-20 para ficar mantendo o ritmo, né? E tem o menino, pô, toda hora eu esqueço o nome dele. O lateral esquerdo também é muito bom. O Fidelis também serve pro Sub-20, né? Então eu, então eu acho que o Fluminense pode fazer manter o elenco bom para a sequência do brasileiro, mas apesar do Juan ser muito bom jogador, e tem esse outro menino que é lateral direito que também está frequentemente nas seleções de base, que é cabeludo igual o Juan. Às vezes dá até para confundir quem é quem ali, sendo que um joga no meio e o outro na lateral. Os dois são muito bons jogadores, mas apesar que na lateral direita tem a preferência ainda do Samuel Xavier e do Guga, e antes desse menino que é da base também, lateral direito, tem o Fidelis, que até quando entrou fez um bom jogo, né? Participou bem do jogo. Todo mundo que entrou jogou bem. A única baixa, assim, que eu acho que não jogou bem e começou o jogo, foi o Serna. Infelizmente o Serna está numa fase ruim. É um jogador muito irregular, né? Às vezes tem partida que ele entra e arrebenta, e tem partida que ele entra e ninguém percebe que ele está jogando. Ou percebe quando ele faz besteira. Eu acho que é muito fraco o jogador. É um jogador irregular, né? Que tem dias, né? Que joga bem, tem outro dia que não. Aqui no. Então eu acho que
Eu acho que até o Thiago Silva ontem estava no Maracanã, na arquibancada não, estava lá na, como é que se diz, lá na tribuna para assistir o jogo, deve ter gostado do que viu, sabe que ele vai ter, não sei se ele vai, ele deve jogar do lado direito, agora eu não sei se a zaga, quem que vai jogar ao lado dele, se vai ser o Freitas, se vai ser o Midjan, se vai ser o James, porque o James no Bragantino jogava do lado esquerdo, foi onde ele se destacou, jogando do lado esquerdo. É, isso aí cabe ao Zubeldia de escolher, né? O bom é que tem várias opções para o campeonato. É o que o Zubeldia falou ontem na coletiva. O Fluminense tem vários jogos para disputar, tem jogadores para as posições, cada um do estilo diferente, então ele vai poder escolher o jogador para determinado jogo, para ver. Às vezes um pode ser. Tem jogo que pode ter que ter o meio campo mais marcador, tem jogo que tem que ter o meio de campo que ataque mais, por causa de equipes que jogam mais atrás, e o Fluminense tem que furar a defesa, aí tem que ter o meio campo. Eu sei que ainda não se sabe quem vai jogar com o Hulk, que ainda tem o Canóbio para chegar também. Eu sei que o Serra vai ficar bem para trás, que se o Canóbio não for vendido, aí vai ficar uma briga entre Canóbio e John Kennedy para jogar ali com o Hulk. Não sei se o Zubeldia vai botar o Hulk junto com o John Kennedy. Eu não sei se ele vai ficar revezando o Hulk com o John Kennedy para poder ter um ponta do lado e o outro do lado, que é o Savarino, que jogou muito bem ontem. O time do Fluminense, meio campo para frente, já arrebentou, né? O Martinelli, o Hércules, o Lúcio Acosta, o Savarino, o Hulk arrebentaram. A única. Quem destoou do jogo de ontem foi só o Serra. Talvez se tivesse o Canóbio lá, tivesse arrebentado também. Então eu gostei muito do que eu vi, apesar do gol que tomou, de uma equipe fraca como o Nova Iguaçu, mas faz parte do treino, faz parte dos amistosos, faz parte do treinamento, né? Só não pode acontecer isso, pode acontecer até contra o Bahia, só não pode acontecer isso quando começarem os jogos para valer, né? Tanto do Brasileiro, quanto da Copa do Brasil, quanto da Libertadores. Então aí o Fluminense tem que se preparar, continuar treinando hoje, amanhã, hoje deve ter um descanso, amanhã e sábado, para se preparar melhor. Esse sim vai ser um grande jogo contra o Bahia, para os dois lá, tanto para o Fluminense quanto para o Bahia, para medir a força dos dois times. Não sei se vai jogar o time titular, se vai revezar, não sei se o Canóbio vai estar voltando. Acho que o Canóbio volta dia 10, amanhã é sexta. Não sei se um treino para ele serve para ele jogar no domingo, não sei, acredito que não. Pode ser que ele entre e jogue uns 15, 20 minutos, mas é para poder pegar, soltar um pouco, né, a musculatura e pegar um ritmo de jogo. Não sei se o Thiago Silva já vai jogar uns 15, 20 minutos no domingo, porque o importante é eles estarem bem para o jogo contra o Bragantino, que vai ser o recomeço da temporada. Não dá para ele. O Thiago Silva ainda está treinando, né? Mas o Canóbio estava parado realmente. Se é que realmente estava parado. Mas eu acho que já vai ser um outro time que deve jogar contra o Bahia, mas é contra o time que joga e deixa o adversário jogar também. Acredito que seja um belo jogo. O placar que deve ter vários gols, para os dois lados. Acredito que deve ter gols, vários gols para os dois lados. Vai ser um jogo bonito de se ver, com certeza. Espero que ninguém se machuque, porque o importante é a partir do jogo contra o Bragantino, mas vai ser um jogo bom de se ver. Domingo, no Maracanã, às 16 horas,
Fluminense e Bragantino. Vamos aguardar, vamos ver se Juan Salles, como é que ele vai ficar agora, se o Zubeldia vai dar mais alguma oportunidade para ele no domingo, se vai usar ainda os jogadores da base, ou se vai voltar alguns jogadores que fizeram o treinamento durante a parte da manhã ontem, para jogar no jogo de domingo também, para serem reserva ou serem titulares. Não sei se vai ter esse revezamento. Porque é amistoso, deve continuar tendo o acordo de ter 11 substituições, porque é o troço que não está valendo nada, é mais um amistoso para readquirir forma, físico e ritmo para a competição que começa, que vai ser pesada para os dois times. Vamos aguardar para ver. Agora todo mundo sabe que, que eu tenho mal de passo, câncer de próstata, que eu venho a sair de segunda a segunda, de meio-dia à meia-noite com minha esposa, né? E que eu ficava muito estressado, então eu queria ter uma terapia na parte da manhã. O que eu fiz? Não sou bom de internet, mas eu costumava e continuo assistindo alguns YouTubes que falam do Fluminense, que eu gosto de ver notícias do Fluminense. Gosto de ver futebol, gosto de ver a base. Vocês podem ver que eu conheço o Rosário, conheço a time da base, e realmente tem. A base do Fluminense é muito boa, até o sub-17. Sub-20 tem que ter uma reformulação, ver os jogadores que são bons, os que não são, emprestar, vender e trazer grandes jogadores para o sub-20, ou se tiver idade, alguns jogadores do sub-17 para subir para o sub-20. Desde que não se desconfigure o sub-17, nem sub-16, nem sub-15. Mas eu costumo assistir, que eu gosto de ver. O Fluminense agora estava jogando anteontem, jogou contra o Vasco pelo Brasileiro, tomou um gol aos 30 e poucos minutos do segundo tempo. Pensei que ia perder, aí fez aos 42 minutos, 44 minutos, o gol de empate. Empatou, continua em segundo lugar. O primeiro colocado é o Palmeiras, no Sub-17. O Fluminense está a 2 pontos do Palmeiras, né? É o vice-líder, o Fluminense, porque perdeu para o Internacional na semana passada. Perdeu de 4-1 lá no campo do Internacional. Eu não vi o jogo, não sei se o Fluminense, por ter o Otávio Pinto Guimarães, né, o torneio, se poupou alguns jogadores do Sub-17 no Brasileiro para jogar o APG. Aí eu sei que tomou de 4-1. É um negócio que não estava acontecendo com o Fluminense. Além de tomar pouquíssimos gols, era um time que estava invicto, estava ganhando todos os jogos. Tanto no Carioca quanto no Brasileiro. Então, eu ainda não vi, não sei se realmente o Fluminense poupou ou se foi um dia que o Internacional foi superior ao Fluminense realmente e ganhou de 4-1. Eu sei que deve ter sido merecedor, né? Agora, vamos aguardar para ver. Então, aí todo mundo percebe que eu conheço alguma coisa de base. Gosto de ver. Gosto de ver futebol, não só do Fluminense, gosto de ver futebol geral, mas gosto mais de ver o do Fluminense, que é aonde me dá realmente emoção. Então, aí, o que eu fiz? Pedi a sobrinha da minha esposa para me ajudar a fazer o canal. Aí fiz o canal, não tenho ninguém infiltrado no Fluminense para me dar notícia. Não sou repórter, né? Eu sou bancário aposentado. E aí, como eu tenho alguns YouTubes, né, jornalistas ou não, que eu assisto, falando do Fluminense, que gosto, confio, sei que normalmente fala a verdade. É, Engraçado que alguns deles, a diretoria do Fluminense não gosta, mas eu gosto muito, porque
repórter bom não é só aquele que fica puxando o saco da diretoria, é o que fala a verdade. E falando bem ou mal, fala a verdade. E esses que eu gosto, quando tem que elogiar, elogiam. Quando tem que criticar, criticam. Mas a bronca mesmo do Fluminense com essa. Com esse canal que eu assisto, que é o Jornada KTO, além de outros também que eu assisto, que confio e também falo. Mas esse Jornada KTO foi por causa que o Gabriel Amaral falou uma coisa que, segundo ele falou, estava acontecendo, e o Mário Bittencourt ficou com raiva e criou caso com ele, e por causa deles normalmente falarem. E eles seguem o Fluminense para o Brasil e para o mundo, onde o Fluminense vai jogar, eles são criticados pela diretoria do Fluminense. Mas eu gosto muito deles. Gosto do trabalho do Mário e do Matheus Montenegro em algumas coisas, na maior parte das coisas, mas tem coisas que eu não gosto. Eu acho que a diretoria de um clube, ou do estado, do país, seja o que for, que mesmo quando faz bom trabalho, comete erros também. E quando comete erro, tem que aceitar ser criticado. Por quê? Para quê? Porque as críticas ajudam a melhorar e fazer as coisas certas. Então, eu conheci o Mário Bittencourt. Ele não me conhece, mas eu conheci ele quando eu trabalhava no banco, lá no fórum. Ele quase que mandou prender o gerente da agência que eu trabalhava para receber o dinheiro pro cliente dele. E foi correto o que ele fez. Se fosse eu, também teria feito a mesma coisa. Então, mas tem coisas que ele erra. E quando erra, tem que aceitar a crítica. Todos nós somos sujeitos a erro. E quando erramos, temos que aceitar as críticas. E quando acertamos, temos direito de ser elogiado. E o pessoal do Rádio Tricolor, do canal do Lessa, o Fio, o Gol de Barriga, o pessoal todo da Jornal KTO, que agora, o Rafael Siqueira, o que também jogou no Fluminense, eu sempre falo o nome dele, mas deu branco agora. Todos eles fazem reportagens incríveis, falam sobre o Fluminense. Estou puxando o saco porque é verdade. Como o pessoal também o Hora do Flu, o Ligado no Flu, às vezes o Sentimento Tricolor também, o Ilan às vezes, o Viajante, todo mundo quando fala, tem coisas que eu falo a verdade, tem coisas que eu acho certo ou não. E todo mundo, como eu, às vezes falo coisa certa e falo coisa errada. Então a gente tem que aceitar. Então o que a coisa fiquei seguindo alguns YouTubes que eu confio, que eu faço, dou a notícia, falo o nome de quem passou a notícia, o canal que ele trabalha, ou, por exemplo, se for o GE, a redação, por exemplo, a Jéssica, agora acabei de falar a reportagem dela, e também. Então eu faço isso. Aí pensei de não ter nem 50 inscritos, né? E para minha surpresa, estou com 861 inscritos. Então eu pretendo chegar à minha primeira meta, que é 1.000 inscritos, né? Aí vou de grão em grão, 1.000 inscritos, depois conseguir 1.500, depois conseguir 2.000. Eu espero contar com o apoio de todos vocês. Fiz algumas amizades de quem está inscrito no meu canal e espero que todo mundo que está inscrito no canal continue dando like, compartilhando e dar o hypar para melhorar a pontuação do canal. E que quem está inscrito peça às suas amigas e seus amigos para se inscrever e dar o like e compartilhar no canal. E todo mundo que assiste o canal, se não tiver inscrito, por favor também se inscreva, dê o like, compartilhe e peça às suas amigas e amigos para se inscrever e dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube, o logaritmo, né, do YouTube, a expandir o nosso canal
para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e que está no mundo. E eu nunca vou esquecer de vocês que estão inscritos, porque vocês que me ajudaram a melhorar depressão, as doenças que eu tenho, levantando minha moral, porque é um espaço que eu me distraio, levando a sério, é onde eu faço o que eu gosto, né? Que eu trabalhava em banco, nunca gostei de ser bancário, mas aqui eu gosto, apesar de não ser bom, mas eu gosto de fazer isso aqui. Eu sinto saudade e vontade quando chega a hora, fico triste o dia que eu não posso fazer, não posso tentar falar com vocês aqui, tá? Eu quero aprender a fazer live para tentar falar com vocês também, ao vivo, e vamos em frente, que atrás vem gente. Dito isso, gostaria de pedir o apoio de vocês também em relação aos Pix, para poder melhorar, para eu tentar melhorar alguma coisa aqui no canal. Eu tenho 2 Pix, né? Os 2 Pix, um é um e-mail, o outro um número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo. Aí eu peço o apoio de vocês. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-78734, repetindo, 746-234-78734. Os dois canais, os dois Pix são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, qualquer valor, R$ 1, 50 centavos, R$ 10, o valor que vocês puderem colaborar, desde que não faça falta a nenhum de vocês. Se vocês colaborarem, eu falo aqui o nome da pessoa e o valor que colaborou, e eu estou colocando esses valores na caixinha que tem no banco, para depois poder comprar algumas coisas para melhorar aqui. Conto com o apoio de todos, tá? Independente de ajudar ou não, agradeço a todos. Uma grande quinta-feira a todos, ainda mais depois de uma vitória como ontem, apesar de ser um time fraco. Uma grande quinta, fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.